Você sabe como funciona o leilão judicial na execução por quantia certa contra devedor solvente? Sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre o leilão judicial na execução por quantia certa contra devedor solvente. Lembrando que essa pílula faz parte de uma série onde estamos estudando o processo de execução. O leilão judicial, ele vai ter espaço a partir do momento em que não ocorreu adjudicação e nem ocorreu requerimento de alienação particular. Ou seja, a última opção é o leilão judicial, mas na prática é a opção mais utilizada, porque raramente os exequentes ou interessados pedem a adjudicação e muito menos requerem a realização da alienação particular. Sobre o leilão judicial, logo de início eu quero trazer algumas características para que já facilite o entendimento do funcionamento do leilão judicial. A primeira característica do leilão judicial é que esse procedimento ele é realizado por um leiloeiro público. Esse leiloeiro público ele é designado pelo juiz, mas também é possível a sua designação a pedido do exequente. Outro ponto importante é que o juiz ele vai fixar os pontos mais importantes do leilão. Por exemplo, ele vai fixar o preço pelo qual o bem deve ser arrematado, vai fixar o preço mínimo em caso de segundo leilão, vai estipular as datas de ocorrência do primeiro leilão e do segundo leilão. Além disso, o juiz ele vai estipular as condições do arrematante para que ele possa arrematar, inclusive facultando a possibilidade de parcelamento, que é uma previsão do nosso Código de Processo Civil. Outro aspecto importante é que, em regra, o leilão ele vai ser realizado por meio eletrônico, ou seja, leilão presencial é exceção e somente vai ocorrer naquelas situações em que o juiz entender pertinente o leilão presencial ou ainda onde não houver condições de se realizar o leilão eletrônico. Outro ponto importante que devemos observar é que o leilão eletrônico ele deve garantir algumas observâncias que estão estipuladas tanto no CPC como em normas do Conselho Nacional de Justiça. Basicamente, ele tem que garantir a ampla publicidade e divulgação, tem que garantir um meio seguro de transações para que os interessados possam oferecer os seus lances. Esse é o que nós temos de características, essas são as características do leilão judicial. Para entender mais sobre o funcionamento do leilão, precisamos conhecer os artigos 881, 882 e 883 do nosso Código de Processo Civil. Vamos analisá-los. Artigo 881. A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular. Parágrafo 1º. O leilão do bem penhorado será realizado por leiloeiro público. Parágrafo 2º. Ressalvados os casos de alienação a cargo de corretores de bolsa de valores, todos os demais bens serão alienados em leilão público. Artigo 882. Não sendo possível sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial. Parágrafo 1º. A alienação judicial por meio eletrônico será realizada observando-se as garantias processuais das partes, de acordo com regulamentação específica do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. A alienação judicial por meio eletrônico deverá atender aos requisitos de ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação
sobre certificação digital. Parágrafo 3º. O leilão presencial será realizado no local designado pelo juiz. Artigo 883. Caberá ao juiz a designação de leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente. Vemos, então, que o leiloeiro público ele é designado pelo juiz, sendo possível a sua indicação pelo exequente. Devemos observar que o leilão ele vai ser realizado para bens imóveis e também para bens móveis. Apenas não é possível submeter a leilão judicial aqueles bens que são vendidos em bolsas de valores, por exemplo, ações, debêntures. Esses instrumentos, esses títulos, eles são negociados em bolsas de valores e, portanto, eles não são submetidos a leilão judicial, e sim vão ser alienados por corretores que são devidamente credenciados junto à bolsa de valores. Percebemos ainda que a regra é o leilão eletrônico, mas nas situações onde não for possível o leilão eletrônico, será realizado o leilão presencial. O juiz, então, ele vai estipular como o leilão vai ser realizado, vai indicar os dias em que vai ocorrer o primeiro leilão e o segundo leilão, os valores pelos quais o bem deve ser arrematado, os valores mínimos. Normalmente, no primeiro leilão, é o valor da avaliação e no segundo leilão, o juiz fixa um valor que sirva de limite para a arrematação. Lembrando que não se pode aceitar a arrematação por preço vil, que é aquele que é considerado inferior a 50% do valor da avaliação. Outro ponto é que o juiz vai fixar, inclusive, a comissão do leiloeiro. Tudo isso o juiz vai fixar de pronto. O leiloeiro ele tem algumas atribuições, e essas atribuições estão no artigo 884 do Código de Processo Civil. Vamos verificá-las. Artigo 884. Incumbe ao leiloeiro público, primeiro, publicar o edital anunciando o leilão. Segundo, realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar designado pelo juiz. Terceiro, expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias. Quarto, receber e depositar dentro de um dia, à ordem do juiz, o produto da alienação. E quinto, prestar contas nos 2 dias subsequentes ao depósito. Parágrafo único. O leiloeiro tem o direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz. O leiloeiro, então, ele é incumbido de dar publicidade a respeito do leilão. Vemos, então, que o procedimento de arrematação ele passa por 3 etapas. O primeiro é a publicidade. O segundo é a realização do leilão. E o terceiro é a formalização dessa arrematação. Esse é o procedimento da alienação de um bem por meio de leilão judicial. Mas agora a gente precisa compreender e conhecer quem é que pode ser arrematante, quem é que pode participar desse leilão. E ainda conhecer como vai ser dada a publicidade, quem são as pessoas que têm que saber obrigatoriamente sobre o leilão, que são as pessoas que devem ser intimadas sobre a realização do leilão. Vamos verificar esse dispositivo? Artigo 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá, inciso 1º, a descrição do bem penhorado, com suas características e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros. Inciso 2º, o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. Inciso 3º, o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes, e tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados. Inciso 4º, o sítio na rede mundial de computadores e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. Inciso 5º,
a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro. Inciso 6º. Menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo único. No caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação. Artigo 889. Serão cientificados da alienação judicial com pelo menos 5 dias de antecedência, inciso 1º, o executado por meio de seu advogado, ou se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo. Inciso 2º, o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada a fração ideal. Inciso 3º, o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais. Inciso 4º, o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais. Inciso 5º, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução. Inciso 6º, o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada. Inciso 6º, o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada. Inciso 8º, a União, o Estado e o município, no caso de alienação de bem tombado. Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual, ou ainda não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Podemos perceber que o edital do leilão tem que trazer o maior volume de informações sobre o bem e sobre o próprio procedimento do leilão, o dia que vai ser realizado, os valores mínimos para fins de arrematação em primeiro e segundo leilão. Além disso, é importante a intimação, principalmente do executado. O executado ele vai ser intimado por meio de seu advogado, se ele já tem advogado habilitado nos autos, ou então por carta com R. Somente em outra hipótese em que ele não tenha sido localizado e que não se saiba o paradeiro dele, pode ser feita a intimação por meio de edital, sendo que o próprio dispositivo diz que o próprio edital do leilão configurará meio hábil de intimação. Mas essa é a última alternativa. A alternativa mais comum ou é intimar pelo advogado, que já estiver habilitado nos autos, ou então por carta com AR. Veja que o dispositivo traz também outras pessoas que devem ser intimadas. Normalmente são pessoas que têm algum interesse jurídico sobre o bem que está sendo alienado no leilão, mas que não é parte do processo. Por isso que vemos o credor pignoratício, o credor hipotecário, aquele que tem copropriedade do bem, né, tem uma fração ideal do bem, enfim. Toda pessoa que tiver algum interesse no bem que está sendo alienado, ela tem que ser intimada, e essa intimação tem que acontecer até 5 dias antes da realização do leilão. Esse, então, era o conteúdo que tínhamos para essa pílula jurídica. Eu vou fazer uma segunda pílula, onde entraremos exatamente na fase de arrematação do bem. Então, vamos falar de leilão judicial em 2 pílulas. Nesta, em que eu fiz uma introdução e apresentei alguns aspectos fundamentais, e uma segunda pílula jurídica em que vamos trazer o funcionamento, as etapas subsequentes do leilão. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, deixe sua pergunta aqui nos comentários que nós vamos responder. E se você tem alguma sugestão também de pílula jurídica, deixe também nos comentários,
que nós vamos preparar esse assunto para você. Peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas que vão poder ter conhecimento jurídico, conhecimento sobre processo civil e processo de execução. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.